Ok, pessoal, então vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos finalizar a unidade 4 do livro didático de vocês, ok? Tema da nossa aula de hoje. Então, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com política, planejamento e legislação educacional. Hoje trabalharemos com os conceitos e as relações entre esses sistemas. Então, recapitulando a aula passada. Na aula passada, nós vimos conceito de administração, a relação entre política, planejamento e legislação. Nós vimos também o que é uma política pública, uma política social e uma política educacional, tá? Lembrando ali de política pública, é aquilo que vem do governo, certo? E que é feito em conjunto com movimentos sociais, né, para gerar as políticas sociais. E vimos que a política educacional, ela está dentro, vimos que a política educacional está dentro da política social, né? Então, as políticas sociais, elas vão atender aos diversos nichos sociais, saúde, educação, segurança, né? Então, hoje vamos trabalhar primeiramente com o conceito de planejamento. Aí no livro de vocês verão a seguinte observação, que uma das diferenças significativas entre os homens e os outros animais é que os animais, eles vivem de acordo com a natureza, ok? Então, o que a natureza apresentar para os animais, eles vão se moldar conforme a natureza, né? Agora, os humanos não. Nós temos um perfil diferente dos animais. Por quê? Porque nós modificamos a natureza, ok? Colocando a nosso serviço, enquanto os animais, eles são subordinados à natureza, nós subordinamos a natureza ao nosso serviço, ok? Então, muitas vezes as ações do homem podem levá-lo a agir sem pensar, ok? Então, muitas vezes essas ações, elas podem ser levadas pela intuição ou podem também ser feitas de forma planejada. Então, vocês podem perceber, né? Ou você pode deixar, ir naquela onda, né? Deixa a vida me levar, fazer as coisas, deixarem as coisas acontecer, ou você pode planejar, né, de forma que você possa ter um mínimo de controle sobre essa situação. Então, vamos lá. Como que nós poderíamos caracterizar o planejamento educacional? O planejamento, ele pode ser entendido como um processo, tá? Como que seria esse processo? Nesse processo, são envolvidas uma ou mais pessoas, tá? E essas pessoas, elas têm um propósito, tá? Que propósito é esse? A ideia é que essas pessoas, elas pensem, né, sobre os melhores meios, as melhores formas de se realizar uma determinada tarefa, ok? Então, inicialmente, para a gente poder entrar em planejamento educacional, é necessário que você tenha uma ideia do que pode ser o planejamento. Então, quais as características desse planejamento, pessoal? O planejamento educacional, ele é uma atividade intrínseca, ok? O que é intrínseco? Intrínseco é algo que depende de vários fatores, está atrelado a vários fatores, que ele não ocorre de forma isolada, tá? Assim a educação, como nós vimos até o momento. Então, o planejamento educacional, nós podemos caracterizá-lo de acordo com os seguintes fatores. Primeiro, o planejamento educacional, ele evita a improvisação, tá? Guarde bem isso aqui. Outro ponto, prevê o futuro, ok? Então, logo nós vamos comparar essas duas primeiras características. E também o planejamento educacional, ele visa
estabelecer caminhos que possam nortear, ok? Mais apropriadamente a execução da ação educativa, tá? E também o planejamento educacional, ele não está contido somente na ideia de planejar, né? De traçar um plano, de prever algo futuro, mas ele também prevê o acompanhamento, ok? E a avaliação da própria ação, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Professora Aline, como que nós podemos contextualizar essa questão dentro das aulas passadas? Na verdade, o que a professora Jamile falou aqui, evitar a improvisação, prever o futuro, tudo isso aí está dentro da burocracia que a gente viu. E nós vimos que dentro da escola existe muita burocracia, né? Falamos até muitas necessária, né? Não é desnecessário. Mas o que a burocracia faz? Ela passa a ideia de que nós não podemos improvisar. Você tem o teu método de trabalho ali e você vai seguir. Nós até conversamos sobre o fato da pessoa evitar até que a pessoa pense, porque é tudo muito certinho, as regras são muito... muito sistemático, né? Muito sistemático. Então, acaba que a pessoa, eu tenho que fazer isso e se acontecer algo diferente a isso, a pessoa já fica meio perdida na hora de resolver. É esse o fator que nós somos um pouco contra, né? E essa parte de prever o futuro, ele está bem dentro do que é mesmo o planejamento. Porque quando nós elaboramos um planejamento de determinado assunto, nós temos que ver o que pode acontecer lá na frente, o que pode ser um empecilho, o que pode ser a favor. Então, tudo isso, não que nós vamos saber exatamente o que vai acontecer, mas nós temos que colocar no papel uma ideia. Poxa, nós vamos elaborar um planejamento disso, pode ser que alguma coisa venha atrapalhar. Então, a gente tem que ter um plano de contingência, que nós falamos disso também nas aulas passadas. E pode ser que não seja um fator só, pode ser que sejam 3 fatores lá que possam atrapalhar isso. Então a gente vai ter um plano de contingência para isso, para aquilo, pode ser que aconteça um quarto que você não tinha previsto, mas na verdade a gente não pode prever tudo, né? Mas quanto mais plano de contingência a gente tiver em cima disso aí, fica mais interessante. Exatamente. E o que é interessante notar nesse processo é que a ideia de planejamento, ela não está contida somente no fato, né, professora Aline, de você, eu vou pensar nisso, eu tenho esse problema, né? Vocês lembram que nós falamos na aula passada sobre a questão das políticas públicas, né? Que o governo, ele tem que pensar em formas de atender às demandas da população e que as políticas públicas, elas têm que ser ela não pode partir do governo para o povo, embora muitas vezes a gente observe isso, né? Mas ela tem que também ter a participação social, que aí entra a questão das políticas sociais, né? Que são demandas que são trabalhadas dentro das políticas públicas e que elas são, né, meio que determinadas pelos movimentos sociais. Então, nós vimos na aula passada que tem os movimentos, né? Tem ali o movimento dos ruralistas, que quer puxar um pouco a sardinha lá, colocar leis que favoreçam, né, o trabalho deles. Aí já tem o pessoal do movimento sem terra, né? Aí nós vimos que há antagonistas, né, há personagens antagônicos dentro desse processo dos movimentos sociais, porque é uma forma de manter o equilíbrio, né, para que nenhum um setor não seja favorecido em detrimento do outro, né? Então, vimos que existe isso. E que dentro do processo das políticas sociais, esses movimentos, eles procuram, né, nortear as ações do governo, né, no caso das políticas públicas, de forma a atender vários setores da sociedade. Então, a política pública, ela está dentro, né, conforme nós vimos, das políticas sociais. E o que ocorre? Para você pegar e poder colocar em prática uma política voltada para a educação, isso vai partir inicialmente de um planejamento,
né? E o processo de planejamento, conforme nós vimos nas características do último slide, ele não está contido somente na ideia de você ir lá, eu quero fazer isso, né? Vou tentar os fatores que podem provocar algum problema no percurso, né, do desenvolvimento dessa política podem ser X, Y, Z, né, como a professora falou, às vezes não é só uma coisa, às vezes são vários fatores, porque vocês têm que lembrar que a escola, né, ela, conforme nós estamos vendo lá do início das unidades, ela não é uma instituição isolada, né, ela depende, né, de vários fatores e ela está diretamente ligada às questões sociais, políticas, né, então os processos que vão promover as mudanças na escola não são processos isolados, né? Depende de muitas coisas. E não é só o fato de planejar, tem que acompanhar também, tem que avaliar para ver se o que você está fazendo está correto, se de repente aquilo que você planejou bem, isso aqui não ficou muito legal, né, para esse sistema, então a gente vai ter que promover algumas alterações, né, nesse planejamento, e você tem que avaliar também para verificar a eficácia do seu planejamento, porque não basta só propor, tem que falar, eu propus isso aqui e ficou bom, ou não ficou muito bom, temos que melhorar, né, então... E outra coisa é a questão da presença das teorias, né? Você vê um pouquinho de burocracia, um pouquinho da teoria do contingenciamento. Então, novamente, a escola ela é uma organização mista, né? Basicamente mista. Então, ela está sujeita, né? Tem que ter um pouquinho de tudo, né? Para harmonizar esse processo. É interessante, nessa parte do acompanhamento mesmo, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente está colocando no papel o que a gente quer. E nisso a gente vai levantar custos, quanto que vai custar para fazer isso, quanto tempo que vai levar. Muitas vezes a gente pode ver que não vai ser viável. Você entendeu? Então, quando você está elaborando um planejamento, você pode ver que não vai valer a pena sair do papel, muitas vezes. E isso é muito bom quando você consegue diagnosticar isso, porque isso vai evitar que você saia do teu local e comece a fazer tudo e pague e gere tempo, gere dinheiro e a hora que chega no final você vê que não valeu a pena. Então o planejamento é muito importante também para isso, para você ver não é viável fazer, não é interessante fazer isso agora, né? É bem legal, isso que é o mais interessante da gente colocar no papel. Ok? Então, primeiramente, pessoal, o planejamento educacional, ele vai apresentar vários níveis, tá? E esses níveis, eles podem, nós vamos defini-los agora, tá? Então, nós temos, inicialmente, partindo do macro para o micro, né? Temos o planejamento educacional, ok? O planejamento educacional, ele é mais abrangente, tá? Entre todos os níveis de planejamento, tá? Porque ele vai corresponder ao planejamento que é feito em nível nacional, tá? E estadual e municipal. Então, ele vai prever o processo de ensino em todas as esferas, tá? Por quê? Imagina só, vocês devem ter visto com as professoras Vanessa e Andréia, lá na disciplina que elas ministram, que o processo de planejamento, o processo educacional, ele não pode ocorrer somente a nível nacional, né? O governo não pode determinar uma política, né, um determinado programa e falar, pronto, executem, né? Ele lança uma ideia inicial, aí o Estado e o município vão depois aprimorar para as questões culturais, para as questões locais, né? Então, o planejamento educacional, ele já começa com esse cuidado, né? Embora muitas vezes quem trabalha com sala de aula, percebe que muitas vezes, às vezes a gente não tem percebe que não existiu esse cuidado, né? Mas a ideia é essa, que um bom planejamento, ele tem que começar a partir dessa questão de pensar o planejamento nacional, né?
de acordo com as características do estado e do município. Aí um outro nível dentro do planejamento educacional é o planejamento curricular. Okay? O planejamento curricular, ele é a previsão, tá, sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno, né? Então, a gente vai falar, o aluno ele vai ver isso, como ele não está muito maduro, ele vai verificar uma parte mais básica, depois esses conteúdos eles vão ficando cada vez mais complexos de acordo com o amadurecimento do aluno, né? Então você pensa todo o processo, não tem a educação básica, a gente não tem ali todo o currículo, né, planejadinho, desde da primeira série, onde ele aprende a ler, a escrever, tem o primeiro contato com os números, né, até quando ele chega no final do ensino médio, que ele já está trabalhando com assuntos mais complexos, né, trabalhando mais conceitos de ciência, tudo mais. Aí temos um terceiro nível, que é o planejamento escolar. O planejamento escolar, ele é o planejamento global da escola, tá? Como que é isso, professora? Ele envolve o processo de reflexão e decisões sobre a organização da escola, tá? Sobre o seu funcionamento e a proposta pedagógica. Já o planejamento de ensino, ele é um processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores. Então, o planejamento de ensino, ele vai trabalhar com no caso, com o professor, tá? Então, ele vai abordar a questão do cotidiano do trabalho pedagógico, tá? Vai trabalhar com as ações e situações, de acordo com as interações entre professor e alunos e entre os próprios alunos, né? Mas por que isso aqui, professora? Porque o processo de ensino, né, como ele era visto antigamente, que ele era só uma questão de professor-aluno, né, era aquela via de mão única. Hoje nós já temos autores que falam que o processo de ensino ele não é feito só entre professor e aluno. Os alunos, eles também podem trocar conhecimento entre eles. E dentro do processo do planejamento educacional, pessoal, nós temos alguns pontos, tá, que eles vão determinar os níveis do planejamento, tá? Nós temos o plano, o projeto e o programa. O que é o plano? O plano é quando você coloca o planejamento no papel, tá? Você propõe os objetivos desse teu planejamento, tá? Você fala o que eu quero conseguir com esse plano, né? Você vai pensar no que você vai fazer para conseguir, para alcançar esses objetivos, como que você vai fazer, quando você vai fazer, com que você vai fazer, né? Recursos humanos, financeiros, né? Com o que você vai fazer e com quem você vai fazer, tá? Depois que você que você elabora o seu plano, aí você parte para o projeto, que é onde você vai mostrar de forma sistêmica, tá? Quais serão as etapas, né, do seu plano, ok? Então, o projeto, ele é um documento, tá? Produto do plano aqui, tá? Onde você vai registrar as decisões mais concretas, ok? De propostas que se deseja realizar, tá? Então, digamos que o teu plano é o que a gente chama de brainstorm, né, professora Aline? E o plano, ele é uma forma de você colocar no papel. Chega aqui com a professora Aline, vamos propor um curso, né? Então, vamos propor um curso. Então, a gente senta aqui e vai falar assim, bem, professora Aline, qual que vai ser nosso público-alvo? Ah, vai ser esse. Ah, como que a gente vai fazer isso? Ah, mas a gente viu que a gente vai precisar de papel, de livro, disso. Com o que a gente vai conseguir? Tem na instituição? Não tem? Será que dá para a gente arrumar um patrocinador aí no meio?
Então a gente vai executando essas... A gente ainda não executa, né? A gente vai pensando, né? Aquela ideia do contingenciamento, né? Olha, a gente vai fazer assim. Aí a professora ali fala, não, mas de repente isso não vai ficar legal. Vamos fazer assim, vamos modificar, né? Ah, mas de repente esse material do curso ele é muito abrangente. Vamos de repente trabalhar só com uma parte menor, né? Que aí a gente vai conseguir desenvolver melhor as ideias, né, professora? Quando você faz um planejamento e você deixa tudo muito amplo, fica muito difícil de você executar. É bem o que a professora falou mesmo, você tem que detalhar um pouco mais as coisas para que quem tá vendo o teu projeto lá na frente vai entender bem o que você quis dizer, entendeu? O que eu acho mais bonito mesmo é essa parte, o que se pensa em fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer e com quem fazer. Então, ele aborda bem como se a gente estivesse fazendo um cronograma mesmo, porque nós vamos ver nas aulas futuras o cronograma em si, né? Mas como que eu vou fazer isso? Com que eu vou fazer isso? Quando a gente coloca um cronograma, a gente coloca datas. Vamos entrar na questão do curso que a professora citou agora. Nós vamos fazer um curso, então nós vamos ter recursos para isso. Esse curso ele vai ser em tal período. Quem vai ser responsável? A professora Aline vai ser responsável por ministrar isso, a professora Jamile por aquilo, e tem várias outras pessoas envolvidas por trás desse curso que também tem que estar elas não estão aparecendo ali, mas elas também têm que estar no cronograma. Então tudo é bem detalhadinho. E tudo... O ideal é que antes desse curso acontecer, ele já tenha sido planejado. Quando, professora Jamile, você receber o papel lá com, o curso vai ser assim, nessas aulas, vai ser em tal lugar, você vai precisar disso, daquilo. Então, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Por quê? Porque ele foi bem planejado. O problema é quando, por exemplo, nós vamos fazer uma mudança em tal setor, vai lá e me ajuda, tal. A gente não sabe meio que o caminho por onde seguir. Por isso que eu defendo um pouco essa parte da burocracia. Tem hora que ela é necessária mesmo. Exatamente. Tem hora que a gente tem que colocar, muitas vezes, colocar tudo no papel, deixar tudo bem definido, porque o interessante é que todos os envolvidos, não somente o professor que está lecionando o curso, mas todos os envolvidos estejam entendendo o que está acontecendo. E para isso a gente tem que falar a língua deles, colocar no papel de uma maneira que todo mundo entenda. Não adianta a gente ficar fazendo um projeto lindo, maravilhoso lá, que a pessoa vai pegar e vai ler e não vai entender, né? Então, tudo isso entra dentro de um bom planejamento, né? E no caso a gente está falando aqui da instituição de ensino, mas para pessoas que tenham algum vínculo com alguma empresa, essa parte do bom planejamento é para todo lugar. Exatamente, não até para a sua vida, né? Até para a sua vida, né? Quando a gente planeja... Uma viagem, né? Vai planejar uma viagem. Você não cata sua bolsa, tô indo embora, né? Partiu viajar, né? Você tem hoje em dia, muitas vezes, a gente até começa a planejar isso um ano antes, tá? Porque hoje em dia as pessoas ainda gostam de pagar a viagem antes. Antigamente não, viajava, depois saía pagando tudo que gastou, né? Hoje não, as pessoas se planejam, elas pagam antes, tudo que dá para pagar antes já está pagando para chegar lá e ter um conforto, uma comodidade melhor e menos resumindo, menos dor de cabeça. Quando a gente planeja, não estou falando que nós não vamos ter nenhum, mas a gente tem muito menos dor de cabeça, né? Porque muitos problemas que podem vir a nos afetar, eles já estavam lá no nosso plano de contingência. Então a gente já sabe, opa, peraí, já estava prevendo isso, já sei como resolver, né? E quando a gente não coloca no papel, quando a gente não planeja, nada disso funciona, né? Tudo fica, tipo, muito bagunçado, na verdade. Exatamente. Só essa questão da viagem, eu lembro que um dia... Tinha essas promoções de passagem aérea, né, professora Aline? Aí eu peguei e falei, tá barato, vou aproveitar, vou viajar, fazer umas compras, né? Aí na época era para São Paulo. Aí eu não me atentei para a questão do inverno, né? Coloquei umas roupinhas ali, aí eu falei, eu tô com pouco dinheiro, vou fazer umas compras lá, né? Já deixei tudo planejadinho, mas não planejei por completo. Quando cheguei lá, tava um inverno danado, aí eu tive que gastar parte do dinheiro todinho com agasalho, né, com bota, com tudo, porque quando eu cheguei o frio estava bem intenso, eu não estava conseguindo.
Aí... É isso que a gente exaltou. Você não estava prevendo que isso ia acontecer e a sorte é que você tinha um recurso para lidar com aquilo. Porque se você não tivesse um recurso, o problema teria sido bem maior, né? Com certeza. É bem essa parte do planejamento, assim, que é o que a professora citou. É dentro da escola, é dentro da empresa, é dentro da tua casa, com a tua família, com a tua vida, né? Com certeza. A gente consegue adaptar isso aí em qualquer lugar. Então, hoje em dia você vai casar, né? Hoje em dia você percebe, tem reportagem aí que mostra pessoal que vai planejar casamento com 5 anos de antecedência, com 1 ano de antecedência, né? Aí já coloca tudo no papel. Então essa questão do planejamento, ela não vale só para uma política educacional, ela vale para tudo, conforme a gente falou. E depois que nós passamos da fase de planejar, a gente vai para a fase do programa, ok? Pessoal, então nós vimos que nós fazemos o plano, do plano nós partimos para o projeto, ok? E o projeto, depois que nós fazemos esse filtro, né, de todos os contratempos, de tudo que é viável e inviável no plano, a gente faz o projeto. E depois que a gente monta o documento, né, do projeto, nós partimos para o programa. O que é o programa? Ele é um conjunto de um ou mais projetos, ok? De determinados órgãos ou áreas com um período de tempo definido, né? Foi aquela ideia lá que a professora falou do curso. Você tem que falar por quanto tempo que eu vou realizar essa atividade, né? Então ele tem que ser finito, porque lembra aquela questão do acompanhamento, que você tem que acompanhar e você também tem que registrar a eficácia do seu planejamento, ok? E esse planejamento, ele tem, conforme nós vimos, ele tem que ser realizado pelas esferas federal, estadual e municipal, tá? Conforme nós falamos. Por quê? Porque não adianta partir do nacional, né, o federal, e mandar para todo mundo executar. Tem que ter um bom senso de que imagina no seu estado, né, que você tem, se você pensar no seu estado, você tem uma realidade. Agora imagina se você pensar a individualidade de cada município dentro desse estado. Imagina o tanto de fatores, né, diferentes que vocês vão encontrar. Então, não dá para você pensar só do macro e o melhor de cima para baixo, né? Pronto, vamos executar. Isso tem que ser pensado, tá? Porque, novamente, nós temos fatores sociais, políticos, culturais, filosóficos, econômicos, legais, ecológicos, demográficos e tecnológicos, dentre outros, que podem interferir diretamente no meu planejamento educacional, tá? E o planejamento educacional, pessoal, ele é um instrumento que vai viabilizar a implantação das políticas estabelecidas, né? No caso daquelas políticas sociais, tá? Então, a ideia dele é que tem que focar no processo de reflexão, né? Por isso que tem aquele processo ainda do plano, né? Que você tem que pensar, né? O problema que você tem, né? A sua demanda e como que você vai fazer para saná-la, tá? Então tem que ter um processo de reflexão e de tomada de decisão sobre a ação humana, ok? E nós também temos que observar, pessoal, dentro desse processo educacional, ok? Os seguintes elementos, tá? São vários, mas aqui nós citamos os principais. O que acontece? Que você tem que pensar nos resultados das suas políticas educacionais em um determinado período de tempo. Nós também temos que pensar no contexto mundial, nacional, regional e local, né? Nós falamos que partimos do nacional até o local, mas muitas vezes, dependendo do que você planejar, temos também que levar a questão global em consideração também, tá? E outro ponto, lembra que a gente falou da questão dos indicadores, né, do acompanhamento? Você também tem que pensar nesses fatores.
Por exemplo, dentro do processo de ensino, questão número de alunos matriculados, tá? Taxa de evasão, de aprovação e repetência, tá? E você também tem que pensar nos recursos materiais e humanos, porque, conforme nós frisamos nas aulas anteriores, o processo de ensino, ele não é só feito entre professor e aluno. Professor e aluno já é ali no finalzinho da etapa. Antes disso, nós temos muita água ainda pela frente, ok? Nós temos recursos materiais, né? Todos aqueles recursos que vêm do governo, temos a questão do patrimônio e questão dos recursos humanos, cada uma das pessoas ali, pessoal da secretaria, a merendeira, a zeladora, a supervisora, o guarda, né? Temos várias, cada pecinha, cada pessoa dessa é como se fosse uma pecinha, né? É imprescindível dentro desse processo, ok? E dentro do planejamento educacional, nós também podemos fazer uma análise de como esse processo iniciou, ok? Nós podemos partir do macro, né? Como que esse processo iniciou no mundo, ok? O planejamento educacional, pessoal, ele foi inicialmente... Essa ideia foi inicialmente implantada na União Soviética, tá? Lembram lá do iniciozinho lá na Rússia, né? A Rússia era a União Soviética, né? E que eles fizeram o planejamento educacional deles por meio dos planos quinquenais. Okay? Isso foi quando? Década de 20, faz um tempão, né? Tem quase 100 anos. E depois, nós observamos isso na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Entre 1939 e 1945, que foi feito também um planejamento educacional, né? Que visava o quê? A formação de mão de obra para a reconstrução social e econômica de alguns países, né? Vocês lembram do contexto? Após a Segunda Guerra Mundial, os países estavam destruídos, né? Foi um período de muito conflito, então, principalmente a Europa devastada. Então, a ideia fizeram um planejamento educacional, de que forma? Nós vamos restabelecer, né, a economia, a sociedade por meio da educação. Só que nós precisamos de pessoas qualificadas para isso. Então, por isso que trabalharam visando a formação de mão de obra, né, para trabalhar com a reconstrução desses países que foram devastados pela guerra. Depois, nós observamos isso por meio de seminários realizados pela Unesco, né, nos Estados Unidos, e o objetivo desses seminários era desenvolver o ensino, a pesquisa e a cooperação técnica, ok? No âmbito do planejamento educacional. E por último, né, dentro desses processos mundiais, nós podemos citar a Declaração Mundial de Educação para Todos, que já foi na década de 90, ok? E o relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, tá? Que também foi um trabalho organizado pela Unesco, onde eles priorizavam a educação básica, e isso foi em 1996. Então, vocês observam que os primórdios do planejamento educacional começou aqui na década de 20, na União Soviética. E no Brasil? No Brasil, o processo começou entre as décadas de 20 e 30, tá? Por meio do quê? Por meio do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tá? Que foi em 1932, tá? Então, a ideia desse manifesto era incluir um artigo na Constituição de 1934, né? Onde era definido como competência da União fixar o Plano Nacional de Educação, tá? Então, foi a partir desse momento que o governo, ele começou a elaborar diversos planos e programas, olha só o nomezinho, planos e programas,
buscando abranger a sociedade de modo global, na tentativa de regular, burocracia aqui, né? Na tentativa de regular o processo de desenvolvimento econômico em curso. E entre as décadas de 40 e 50, tivemos, né, um outro marco dentro do planejamento educacional, onde a ideia era era um momento de grande euforia, né, onde estava em voga a questão da ideologia do desenvolvimento, né, você já lembra do contexto mundial, os países devastados, em guerra, né, então tinha aquela esperança, aquela euforia de reconstrução, né, então existia naquele momento, e também é o que nós podemos perceber hoje também, é que a educação ela era concebida como um instrumento econômico indispensável, tá, ao desenvolvimento do progresso e ao progresso, tá? Então o planejamento ele passa a ser visto como necessário e indispensável ao desenvolvimento social, ok? Então, só falar um pouquinho com vocês, pessoal, a respeito dessa primeira década aqui, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Nesse processo dos Pioneiros da Educação Nova, pessoal, o que ocorreu? É que até essa época, né, até 1932, no Brasil, a educação ela não era obrigatória, tá? Ela não era obrigatória, ela era de acesso somente às camadas elitizadas, né? Os mais pobres não tinham acesso à educação. E nesse Manifesto dos Pioneiros, né, eu estava até falando para a professora Aline, acho lindo o Manifesto dos Pioneiros, porque hoje o que tem na nossa LDB, né, tudo foi pensado naquela época, né? Questão, educação básica ser obrigatória para todos, incluir recursos, programas, planos voltados para o desenvolvimento da educação. Isso tudo estava previsto nesse manifesto, né? Acontece que em 1934 mudou o governo no Brasil, aí que foi que eles fizeram? Derrubaram esse ideal, né, do manifesto, já estava previsto na Constituição, estava tudo certinho, aí redimensionaram a Constituição e retiraram essa obrigatoriedade. Aí falaram o seguinte, não, a educação básica ela não vai ser para todo mundo não, vai continuar sendo para os elitizados e pobre, se quiser estudar, vai fazer curso técnico, né? Vai aprender a fazer sapato, a costurar roupa, né? Então, voltou, aí começou aquela ideia de que educação técnica, né, cursos profissionalizantes eram voltados para camadas pobres, e e educação básica, ela era voltada para as camadas mais elitizadas. Aí voltou, década de 50 e 60, entre década de 50 e 60, a ideia de que a educação era algo que era indispensável ao desenvolvimento de alguns ao progresso dos países, né? Tanto que nós observamos hoje países como Coreia, né, que deu um salto econômico, tecnológico, assim, imenso. Era um país, imagina, eram países agrários, eram países bem mais, digamos assim, atrasados que o Brasil, e hoje são grandes potências, né? Por quê? Porque eles levaram a sério essa questão da educação, né? De fato, o que a gente não percebeu aqui no Brasil. Aí um outro ponto. Aí, pessoal, na década de 60 e 70, foi que nós, depois desse período aqui, que foi tivemos esse período da euforia, né? Mas aí não foi muita coisa para frente. Aí, entre a década de 60 e 70, aí tivemos o nosso primeiro plano de educação, tá? Que foi a nossa primeira LDB, ok? Que era a ideia de você ter um planejamento mais concreto, né? Visando indicadores, visando visando resultados, né? Aqui foi um processo mais concreto. Só que também não foi muito para frente. Aí só com a nossa LDB, ok? Que a gente conseguiu, em 1996, né? Trabalhar com o que nós temos hoje, tá? Foi só que nós conseguimos delinear
o processo da educação atual. Então, olha só, o tanto que nós caminhamos, né, daqui de 30 até chegar final da década de 90, para a gente conseguir dizer a educação ela é obrigatória, ela é um direito de todos, temos que pensar em recursos, né, em processos para viabilizar a educação, tá? Aí, pessoal, nós também podemos falar de algumas características que elas são essenciais ao bom planejamento educacional, tá? Questão da participação, ok? Então, quanto mais pessoas envolvidas, né, no planejamento, melhor. Quer dizer que você tem maiores chances desse planejamento ser bem executado, né? Volta aquela ideia da democratização. Se você tem só um ponto de vista, somente uma pessoa ou um pequeno grupo, né, você tem mais chances de fracasso. O planejamento tem que ter objetividade, tá? Então, você tem que, lembra que a professora Aline falou ali no exemplo? Você tem que usar as palavras certas, né, para o que se pretende alcançar. Então, não adianta você tentar bancar o difícil, o intelectual, fazer coisas muito rebuscadas, que você não vai conseguir falar a linguagem de todos os envolvidos. Então, novamente, você tem uma abertura para o fracasso. Tem que ser coerente, não adianta você falar, eu quero erradicar o analfabetismo no Brasil em 1 ano, né? Porque a gente sabe que há muitos fatores que não viabilizam esse tempo, né? Então, você tem que ter lógica, né, nos seus objetivos, nos seus recursos, no seu tempo. Não pode querer pensar, dar um passo maior que as pernas. Também tem que ser exequível, né? Ou seja, algo executável, ok? Por quê? Porque ele tem que estar de acordo com a realidade para o qual ele se destina. Não adianta você falar algo que você vê que você não tem recurso, que você não tem como, né, viabilizar isso. Também tem que ser flexível. Por quê? Porque por mais que a gente tente prever imprevistos, mas imprevistos podem acontecer. E o teu plano ele não pode desmoronar quando aparecerem esses imprevistos, né? Ele tem que se ajustar a essas situações não previstas. Outro ponto é a questão da continuidade. O teu plano ele vai gerar ações, tá? E essas ações, elas têm que ser contínuas, uma tem que complementar a outra. Você não pode pegar e falar, eu quero fazer um programa para erradicar o analfabetismo, aí você pegar e trabalhar com um monte de ações que não tem nada a ver com o que você propôs. Tá? Outro ponto, contextualização, tá? O teu planejamento, ele tem que estar de acordo com a região, com a localidade, né? Com o sistema que você está propondo, tá? Então, ele tem que trabalhar de acordo com o contexto social em que está inserido. E clareza, tá? Teu plano tem que ter clareza, né? Novamente, voltando à ideia da linguagem simples e clara, tá? E só sobre essa questão, pessoal, o planejamento educacional, ao longo desse tempo que a gente viu, né, de 1932 até chegar em 1996, ele foi um direito, tá? Ele foi um direito que nós conseguimos, tá? Por meio de muitas lutas, debates e mobilização da sociedade para a gente conseguir o que nós temos hoje. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer, mas tudo que nós temos até hoje foi uma grande vitória. Tá? E nós vamos ver também a questão vamos discutir nas próximas aulas, né, a questão do trabalho escolar como um resultado, né, de muitas mãos, né, que nós temos muitas pessoas envolvidas nesse processo, tá? A gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais na correção também, a gente vai debater um pouco mais sobre isso. E só para resumir a aula de hoje, pessoal, nós trabalhamos hoje com os diversos níveis do planejamento escolar. Vimos como que funciona a questão do planejamento educacional no Brasil e no mundo. Também trabalhamos com as características de um bom planejamento
e vimos os processos que eles têm que ser adotados pela escola para viabilizar esses processos, tá? Agora, nós vamos para as atividades, ok? A professora Aline está aguardando vocês no chat, tá? Isso então, aí. Vamos contribuir aqui com essas atividades. Então, nos vemos daqui a pouco.